Bom dia, galerinha do nono ano. E aí, como vocês estão? Vamos iniciar nosso estudo do mês de novembro. No mês de novembro, nós vamos estar estudando a Grande Depressão, o nazismo e o fascismo. Bom, a Grande Depressão, o nazismo e o fascismo ocorreram num contexto chamado de pós-Primeira Guerra Mundial. A gente chama de período entre guerras, que fica entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu no mundo após a Primeira Guerra Mundial? Bom, a Europa foi a região que foi mais atingida pela Primeira Guerra Mundial. E os Estados Unidos saíram do conflito ricos. Por quê? Porque os Estados Unidos vendiam armas e alimentos para a Europa e esse comércio acabou enriquecendo os Estados Unidos e ele saiu como uma grande potência mundial, a maior. Quais foram as mudanças que teve nos Estados Unidos, então, depois dessa Primeira Guerra Mundial? Ele cresceu economicamente devido aos capitais acumulados durante a guerra, fez leis que aumentavam os impostos, tornando-se aí a maior economia do mundo. Nesse pós-Primeira Guerra Mundial, isso a gente vai chamar de um período de otimismo nos Estados Unidos. É os chamados Anos Felizes nos Estados Unidos, onde eles vão divulgar, o presidente vai divulgar muito, o estilo de vida americano, o American Way of Life. Esse estilo de vida americano era um estilo de vida de consumismo, então eles vão incentivar o consumo de produtos norte-americanos, como a Coca-Cola, que até hoje nós vemos, todo filme que vai assistir tem gente bebendo Coca-Cola, o uso de eletrodomésticos, de bens de consumo, carro, E aí, nessa década de 1920, chamado de período de otimismo e prosperidade, vai se investir muito em pesquisa científica, onde vai ser descoberta e vai se usar novas fontes de energia, vai aumentar a produção industrial, as pessoas vão ser induzidas ao consumo tanto pelo cinema como também pelo rádio, então vai ter muita propaganda incentivando as pessoas a consumirem, E depois desse período de otimismo veio a Grande Depressão. A Grande Depressão é uma crise econômica, uma crise do sistema capitalista, que vai iniciar nos Estados Unidos, mas vai afetar todo o mundo, certo? Bom, o que foi que ocasionou essa crise de 1929? Nos anos 20, como foi um período de muita prosperidade, certo? Muitos investiram em ações de empresas, porque estavam gerando muito lucro. Daí, os empresários passaram a aumentar a especulação nas ações, se sobe, se desce, aumentando os preços, eles aumentavam constantemente. Só que aí perdeu-se um controle. Por quê? Porque lembra que os Estados Unidos cresceram economicamente porque estava vendendo muito para a Europa. A Europa se reergue, os países começam a produzir, só que os Estados Unidos continuam produzindo do mesmo jeito, gerando aí uma superprodução, Começa a gerar uma especulação na economia, gerando desconfiança em investidores. Muitos vão querer vender suas ações, só que daí essas ações elas vão perder o valor, então muitos vão perder dinheiro e vai haver uma quebra da bolsa de valores, então bancos vão falir, muitas pessoas vão ficar desempregadas, então a economia americana ela fica aí totalmente desestabilizada, gerando aí uma grande crise muito famosa, foi a primeira crise que foi a nível mundial, gerada pelo sistema capitalista. Lembrem que a Rússia, nesse momento, tem um outro sistema, que é o sistema socialista, então vai ser a única nação que não vai sofrer com essa crise de 1929. Aí vocês veem algumas razões que eu já falei para vocês para essa grande crise, lembrando que atingiu o mundo todo, inclusive o Brasil. Como solucionar essa crise? Bom, para solucionar essa crise,
presidente norte-americano, Franklin Delano Roosevelt, né? Ele foi eleito presidente em 1932 e ele era visto como um salvador, onde ele poderia salvar a economia norte-americana. E daí ele adotou o New Deal, novo acordo, onde, de acordo com esse plano, o governo ele iria intervir na economia, né? Ele começa a investir de acordo com esse plano, né? Se ele investir em obra pública, porque investindo em obra pública geraria emprego, se gera emprego, pessoas vão ter dinheiro, vão começar a consumir, daí a tentativa de reerguer a economia, destruir estoques de gêneros alimentícios. Por que destruir estoque? Nos Estados Unidos, como eles investiram muito em tecnologia e ciência, então estava se usando máquinas e estava se produzindo muito. E o uso de máquinas tanto aumentou a produção, como também gerou aí desemprego. Então, como estava aí uma superprodução, destruição de gêneros agrícolas, reduzir a jornada de trabalho, abriu novas vagas de emprego, então o desemprego diminui, a indústria e a agricultura com esse plano econômico começa a se recuperar, os salários param de cair, e em 1934 a renda nacional, devido a esse novo acordo, começa a crescer. Só para vocês terem uma ideia, foi tão grande a crise econômica que a moeda americana ela desvalorizou e eles utilizavam o dinheiro americano para queimar, em lareiras, utilizavam como lenha, porque a lenha estava mais cara do que a moeda, tinha mais valor do que a moeda norte-americana. Nesse contexto, surge os regimes totalitários na Europa. Por quê? Nós vamos ter milhões de pessoas desempregadas, e daí vai surgir partidos políticos autoritários. Por quê? Porque os governos liberais eles vão ser vistos como incompetentes, eles não vão conseguir solucionar essa crise. Daí o povo começa a buscar um salvador da pátria. É quando esses regimes totalitários, esses regimes fascistas na Itália e na Alemanha, eles vão surgir. E é o que a gente vai ver na próxima aula, certo?